Ok, começamos então. Esta é a disciplina Manifestações Literárias no Paraná e suas fontes, e o encontro de hoje, que é o nosso primeiro encontro, é principalmente para abrir o leque, né, o que é esta disciplina, pensando no começo, logo na sequência já vou apresentar slides, né, com alguma parte do conteúdo, e a gente hoje vai falar um pouco sobre a diferença entre manifestações literárias e literatura, né? Por que não literatura paranaense? Porque que o nome da disciplina, que é antigo, tem mais de 30 anos, mas incorporou esse jargão Antônio Cândido, né? Manifestações literárias no Paraná, como uma forma, a gente vai falar sobre isso, de não assumir plenamente que existe uma literatura paranaense. Talvez não exista uma literatura paranaense que possa ser chamada por esse nome, conforme o critério da historiografia que a gente tem em mente. Mas certamente existem autores produzindo e já existem há muito tempo, então abrir esse panorama de quem são eles quando começaram a poder ser chamados de autores paranaenses e tal, é o principal do encontro de hoje. Mas antes de abrir os slides, me apresentando para quem não me conhece, né, sou a professora Raquel Bueno, estou no departamento, no DELIM, já há uns 30 anos, mais ou menos, mas assusta um pouco mais, 31 anos, né, entrei em 1990, e sempre trabalhando com teoria da literatura e literatura brasileira, e a questão da literatura paranaense entrou na minha pauta num primeiro momento da vida acadêmica, das obrigações e tal, quando eu assumi uma disciplina que era específica com esse conteúdo, num curso que era a biblioteconomia, né? Que logo depois eu ainda tinha, não foram muitos anos que eu trabalhei a disciplina, mas bem quando eu trabalhei, acho que no segundo ano já o curso mudou para o atual Gestão da Informação. Então, quando era biblioteconomia, os bibliotecários, futuros bibliotecários, em geral, formados na Federal do Paraná, iriam trabalhar em bibliotecas paranaenses. Então, se entendia naquele currículo que era importante uma disciplina específica de literatura paranaense. Na medida em que se migrou para a ideia bem mais ampla de gestão da informação, que não prioriza a formação de bibliotecários, mas sim de outras formas de gestionar informações, né, que não sejam nem livros, nem bibliotecas, a disciplina deixou de existir, mas ela sempre existiu como parte do ementário do nosso departamento, continua existindo. E é bem difícil que alguém, eu estou falando dessa mudança e de eu ter assumido essa disciplina lá nos anos 1990. E de lá para cá eu lembro de poucas vezes, eu mesma acho que é a primeira vez que estou trabalhando com manifestações literárias no Paraná e suas fontes, mas pensando nos colegas todos que poderiam, né, ter ofertado, claro que aconteceu, mas aconteceu bem esporadicamente. Então esse já é um elemento também assim para a gente avaliar qual é o grau de interesse, né, o quanto há de interesse de pesquisadores paranaenses pela literatura paranaense. Isso se reflete no fato de que essa optativa poucas vezes foi ofertada. Se ela for ofertada, e ela foi ofertada algumas vezes, ela pode variar bastante, claro, isso é óbvio, né? Quais autores serão vistos, qual o enfoque que vai ser dado. Ainda falando um pouquinho de mim, né? Então, meu interesse principal na vida acadêmica não foi pela literatura paranaense a maior parte do tempo, até pelo contrário, né? Mas justamente no final eu trabalhei mais com Mário de Andrade, com Carlos Heitor Coni, com literatura de viagem, assim, nos trabalhos mais extensos, né? De mestrado, doutorado, como projeto de pesquisa que se prolongou por mais tempo e teve mais frutos, né, e mais orientações e tal. Era um recorte da literatura brasileira que tinha a ver com viagens, né, mas aí eu pegava também autores
próximos ali do Mário de Andrade, que viajou bastante, do Oswald de Andrade, que viajou e escreveu bastante sobre suas viagens. Mário de Andrade, na verdade, nem viajou tanto assim, viajou pouco, mas o que ele escreveu sobre as viagens dele é muito importante. E ali não era uma disciplina bem ampla, ou foram várias disciplinas, na verdade, e eu fico pensando, nunca teve autor paranaense, nunca lidei com autores paranaenses nesses projetos de pesquisa mais abrangentes que eu elaborei ao longo da trajetória acadêmica. Quando eu escolhi trabalhar com Dalton Trevisan, surgiu um nome que vocês vão cansar de escutar nos nossos encontros. Eu me propus a estudar a obra dele por várias questões. Mas, em primeiro lugar, porque eu considero um dos maiores escritores que eu conheço, que eu já li na vida. Independente de ser curitibano ou nascido em Colombo, como efetivamente ele é nascido em Colombo, curitibano, paranaense, representativo da literatura produzida em Curitiba, no Paraná. A minha ideia era estudar o Dalton Trevisan, e eu conheci um professor da Federal de Santa Catarina, talvez a gente venha trabalhar com algum texto dele, o Joca Wolff, que orientou meu pós-doutorado, feito na UFSC há 3 para 4 anos, em 2018. E era um professor, é um professor que estudou naquela época a obra do Dalton Trevisan e a obra do Paulo Leminski, assim, num diálogo que para alguns poderia parecer meio impossível, né? Tão diferentes, contemporâneos, vivendo na mesma cidade, Dalton Trevisan, Paulo Leminski, mas enfim, por vários motivos pode soar um pouco estranho, né? Um tido como mais irreverente, outro tido como não se sabe como ele pensa, mas se sabe que ele escreve. Mas, enfim, a pegada do professor Jorge Wolff, Joca Wolff, era de mostrar os dois como não tem como dizer qual dos dois é o mais iconoclasta, é o mais rompedor de barreiras, é o mais experimental, é o mais, não importa se moderno ou pós-moderno, ou, enfim, sujeitos que vieram para arrebentar a boca do balão, né? Para fazer acontecer, não a literatura paranaense, né? Não reivindicando nada nesse sentido. Ótimos autores e que tiveram atuação muito importante no cenário cultural do Brasil, tá? Do mundo também, em alguma medida, mas vamos ficar aí mais modestamente pensando o quanto eles são significativos no contexto nacional. Então, esses dois autores, claro que são dois dos nomes que nós vamos estudar. E aí, quando eu optei por fazer esse recorte mais paranista, tá? A gente vai falar sobre paranismo na próxima aula, me ocorreu algo que sempre ocorre a quem estuda Dalton Trevisan, tá? Que tem a ver com a palavra província e com o seu adjetivo provincianismo. Então, será que eu estou sendo provinciana? Provincianismo é uma coisa, ser provinciano desde bastante tempo e tem uma pecha, né? Tem algo que parece desqualificar um pouco o trabalho. Não é bom ser provinciano, ou não é muito valorizado, né? Aquilo que se assume enquanto provinciano. Bom mesmo seria ser o quê? Cosmopolita, tá? Não se apegar aos valores locais. É um tema que a gente vai discutir e que, para mim, pessoalmente, digo, e sempre conto isso, né? Me lembro que meu primeiro orientando de iniciação científica no projeto voltado para o estudo de Dalton Trevisan falou que ele tinha entrado no projeto e tinha se agregado à pesquisa por conta de outra coisa, né? Porque era a crítica literária vinculada ao Dalton Trevisan, ou a crítica literária que o Dalton Trevisan, de uma forma meio avessa e tal, faz em alguns textos.
Então, o interesse dele era a crítica literária, mas que ele achava muito estranho estudar autor paranaense, né? E um ótimo aluno, um excelente aluno, produziu um relatório de iniciação científica maravilhoso. Então, essa questão de vamos estudar o paranaense ser olhado meio como uma redução, não sei do que exatamente, é recorrente na historiografia, é recorrente nas discussões sobre os posicionamentos do Dalton, né? Então a gente vai começar com esse tema. E para mim foi, digamos, um desafiozinho a mais, né? Assim, digamos, um dos últimos, né, projetos de pesquisa vinculados à minha atividade na Federal do Paraná, trabalhar com o localismo, né? E tenho feito isso nesses últimos 3 anos, sempre com aquela convicção de que não tenho que questionar em relação à qualidade dos autores, mas esses outros assuntos são interessantes e acabam rendendo, dando algum caldo, né? Então, agora eu vou tentar fazer o compartilhamento para a gente voltar ao programa, né? Voltar, porque eu sei que todos já deram pelo menos uma espiada nele, né? Vamos ver onde aparece. Recordar essas coisas toda vez que eu volto à ação, eu já esqueci como é que eu localizo os arquivos. De preferência em... Apareceu? Sim, prof. O arquivo ainda não, só teu computador aí. Ainda não? Não, tá só a lista dos arquivos, ainda não abriu o plano mesmo. Que estranho. Aproveito enquanto vamos ver se aparece que a Patrícia está se desculpando porque foi tomar a segunda dose. Muito bem. Ótimo motivo para um atraso. Né? Justifica qualquer atraso. Tomar a segunda, primeira dose da vacina. Não apareceu? Não, acho que o prof vai ter que tentar cancelar a operação e tentar de novo, porque não. É o não que foi. eu acabei de fazer. Vamos lá. Share screen. Agora sim. Eu já via assim antes. Temos disso. Então, aproveitando que está na tela, enquanto não estiver totalmente regularizado o Teams, né, e para esta turma ainda não está, para as turmas de optativa, eles avisaram que iria demorar um pouco. Nosso contato principal é pelo e-mail, como já está acontecendo, né, raquel.ilescas, ali tem alguma gralhazinha, mas é... Ah, não, a fonte é que deixa desse jeito, né? Não, acho que saiu maiúsculo I. Enfim, é com minúscula, Raquel.ilescas. Os que estão aqui, eu sei que já receberam mensagem minha, e vai ser para esse e-mail, para aquela listinha, por esse e-mail que eu vou enviar material de leitura para a próxima semana. Eu já configurei, deixei no Teams vários materiais, mas eu sei que vocês ainda não têm acesso. Então, vamos lá ao programa, né? Comentar um pouquinho. Começamos, e é o primeiro encontro, né? O segundo encontro da próxima semana, com questões de literatura regional, o lugar do Paraná na literatura brasileira. Então, um pouco de historiografia, a primeira leitura que
vai ser solicitada tem a ver com essa questão, né? Vale a pena pensar numa literatura paranaense ou em manifestações da literatura paranaense, e já voltarei a falar sobre isso logo na sequência. Seguido, o simbolismo e parnasianismo no Paraná, poesia de Dario Veloso. Então, esse momento simbolista parnasiano, né, que esses estilos de época, né, se misturam, se separam um pouco, muito mais se misturam, se confundem do que é possível distingui-los, né? Principalmente no Brasil e mais principalmente ainda, eu diria, no Paraná. Mas é um momento super importante da nossa literatura, com Dario Veloso e Emiliano Perneta. Em alguns momentos se fala, um é mais... vocês vejam, Emiliano Perneta está ali no ponto 4, né? E o Dario Veloso, um seria mais para o simbolismo, o outro seria um pouco mais para o parnasianismo. Veremos isso depois, mas começando, então, em termos de um pouco mais de leitura literária mesmo, com textos, uma sequência de poemas do Dario Veloso. Aí nós vamos fazer uma espécie de interrupção, não é bem a palavra, mas antes de ir para o Emiliano Perneta, que é contemporaníssimo, né, do Dario Veloso e do poeta que aparece ali no ponto 5, que é o Emílio de Menezes, eu mantive, né, que tinha sido a proposta de 2020, de uma leitura de ficção, se é que dá para chamar de ficção, mas dá para chamar de ficção, que é o livro Mês da Gripe, de Valêncio Xavier. Naquele momento anterior eu não tinha o arquivo completo desse livro, agora tenho, vou enviar para vocês. Não é extenso, né? São 80 páginas de um texto muito estudado, né? Bastante conhecido por aqui, que é esse do Mês da Gripe, do Valêncio Xavier, um texto sobre a epidemia da gripe de 1918 em Curitiba. Então, o Mês da Gripe é basicamente novembro de 1918. Em algum lugar vai aparecer aí uma representação de Curitiba em 1914. Foi um erro de digitação que eu achei que tinha corrigido. É porque tem a ver com a reflexão que o Valêncio Xavier acrescenta, além de falar da epidemia, da pandemia, né, da gripe espanhola, e como isso aconteceu em Curitiba, se fala da Primeira Guerra Mundial, né? Então, era o último ano da Primeira Guerra Mundial, os alemães já estavam se rendendo, inclusive, mas eu acabei colocando 1914, porque confundi com o primeiro ano, né, com o início da Primeira Guerra Mundial. Mas muito mais do que ser sobre a guerra, é sobre uma pandemia, né? Então, não preciso muito justificar por que isso pode nos interessar, né? Por mais doloroso que seja, né, lidar com isso, mas é um livro super experimental, né? E depois, lá na frente, e agora eu já começo a falar novamente sobre o Dalton. Em vários momentos da disciplina, eu vou fazer um certo approach do que a gente estiver vendo com ou o que o Dalton pensou sobre isso, ou como o Dalton é contrário a isso, ou é a favor disso, enfim, uma obra dele, de alguma forma, dialoga com aquela outra obra, né? E especificamente em relação ao diálogo entre Valêncio Xavier e Dalton Trevisan, vou indicar uma leitura ainda mais para frente também, mas o principal vai ser vocês lerem o livro mesmo. Lerem e verem, né, é muito visual, né? São recortes de notícias, recortes de imagens da época. E então pensem que o Valêncio Xavier é um autor, já faleceu há alguns anos, mas enfim, o livro é de 1981, né, o Mês da Gripe. Então, nesse sentido, a quebra cronológica, né? A gente vai ver poemas do século XIX, da virada para o século XX, comecinho do século XX em geral, esses do Dario Veloso e do Emiliano Perneta, mas ali no meio esse texto muito mais recente, né? E tem um motivo para estar ali. Aí depois disso a gente
volta para um outro autor desse binômio simbolismo-parnasianismo, que é o Emiliano Perneta. E aí o diálogo com o Dalton Trevisan novamente aí aparece, porque o Dalton foi quem escreveu um texto chamado Emiliano Perneta, poeta medíocre. Numa época em que, meados dos anos 1940, já no meio da Segunda Guerra Mundial, o Emiliano Perneta era reconhecidamente o grande nome da literatura paranaense. Então, o Dalton, no momento em que ele aparece no cenário, ele combate aquele que era o maior nome da literatura produzida por estas bandas, e a gente vai ler tanto o texto do Dalton, quanto, claro, alguns poemas do Emiliano Perneta, né, para fazer, não uma reflexão sobre se ele era ou não era medíocre, mas para fazer um pouco disso que vai aparecer na sequência, eu vou e depois volto com os slides. Quando eu estava fazendo esse slide da sequência deste que eu estou exibindo, eu me lembrei do Dalton Dallagnol. Falei, espero que não fique muito parecido com o dele lá, famosíssimo, que virou meme. No entanto, quando eu fui olhar, eles são praticamente idênticos. Fazer o quê? Ele pegou exatamente o mesmo esqueminha, né, que eu peguei. Então, para a gente ver os nomes, Dalton é maior que os outros, assim como Lula estava no centro do PowerPoint do Dallagnol, não é isso, né? Se quer dar evidência para criar alguma engrenagemzinha de reflexão, a participação do Dalton Trevisan nesse sistema literário paranaense, digamos assim. E os outros autores aparecem, então, sempre de alguma forma relacionados a ele, né? Sejam autores mais antigos, né? Como Valência. Aqui a ordem está a ordem dos pontos mesmo, né? Dario Veloso, Valêncio Xavier, Emiliano Perneta, Emílio de Menezes. Daí chegamos já na época do próprio Dalton. Bom, com Valência a gente está na época do Dalton, mas já expliquei que é uma acronologia lá por conta de representar a cidade em 1918, na época em que viveram Dario Veloso e Emiliano Perneta e Emílio de Menezes. Para falar em Newton Sampaio, já estamos falando de modernismo mesmo, assim como dos mais recentes, Helena Collodi, Paulo Leminski, Lucy Collin. Então, esqueminhas à parte, é uma cronologia, vocês lerão os autores em geral, cronologicamente, às vezes com algum texto do Dalton, que terá sido produzido quando? Dalton Trevisan começou a produzir nos anos 1930, e que eu saiba ainda produz, e tem esperança de que efetivamente ainda esteja produzindo, né? As últimas notícias que se tinha dele ali antes da pandemia, que ele estava bem, estava trabalhando, não sei se criando, bom, ele sempre está criando, né? Então, ele estava trabalhando no começo de 2020, no alto dos seus 95, 96 anos, né? Espero que esteja bem. Tenho fé que o vizinho aqui esteja bem e produzindo. Então, o que eu queria dizer agora é que de 1930 e pouco até 2020, é quase um século de produção aí, né? Não é tanta coisa, ele é econômico, ele é sintético, ele produz livros curtos, textos curtos, né? Sobre tudo isso a gente volta a conversar, mas é uma presença permanente aí desde 1940 e alguma coisa, quando ele lançou a revista Joaquim. Então, antes disso vem a poesia lírica e satírica de Emílio de Menezes, para introduzir a questão do modernismo também, né? Emílio de Menezes é um autor que caiu nas graças do Oswald de Andrade, por exemplo, então um autor pouco lido hoje, mas que tem textos interessantes e que, embora então, tivesse ali produzindo exatamente no mesmo período de autores que a gente olha para trás e considera realmente lá do simbolismo, lá do parnasianismo, Emílio de Menezes também é do mesmo universo mental, né, cultural, mais
sim, para ancorar em alguma coisa, eu costumo lembrar de ele circulando pelo Rio de Janeiro, que o Emílio de Menezes tem isso também, né? Ele foi talvez menos provinciano, né? Os outros ficaram em Curitiba, né? Moraram em Curitiba a maior parte do tempo, mesmo os que não eram nascidos em Curitiba. Emiliano Perneta não nasceu no Paraná, mas Emiliano Perneta nasceu, Dario Veloso que não nasceu. Enfim, de biografia não vai interessar tanto assim. Mas Emílio de Menezes fez a maior parte da atividade literária dele fora do Paraná. Então, teve contatos, e aí entra um pouco da vida literária, né? Não só da história literária. No meio do percurso, ponto 6, Dalton Trevisan e Joaquim. Então, Joaquim é esse periódico que foi reeditado em 2000, né, pela imprensa oficial do Paraná. Era muito comentado em textos e as pessoas não tinham acesso aos textos do Joaquim, porque até hoje não está disponível na hemeroteca. Então, eu vou mostrar para vocês, enviar para vocês algum arquivo com fragmentos, alguma coisa desse periódico para vocês, quem não conhece, ter ideia do visual, né, de como era esse periódico tão inovador. Tá? Pensando que, antes do Joaquim, já tinha havido periódicos importantes no Paraná, no simbolismo, no parnasianismo, todos de vida curta. O Joaquim também não teve vida tão longa, né? Não é nenhuma publicação que dure 6, 7 anos. Não, alguns duraram meses, como até hoje, às vezes, revistas literárias, revistas culturais até causam bastante impacto, mas tem alguns números e depois deixam de ser publicadas. No modernismo, isso aconteceu muito, né? Claxon, as outras revistas tiveram também poucos números. Lá atrás, no simbolismo e no parnasianismo, houve muitas publicações em Curitiba. Mostrar, por exemplo, aqui a capinha do Cenáculo. Deixa eu ver se dá para ampliar um pouco. O Cenáculo é daquela época e redação, Dario Veloso, Silveira Neto, secretário Júlio Perneta. Então, nomes ligados ao simbolismo em geral, aquele simbolismo meio parnasiano, né? Com artigos. Esse aqui é um dos poucos que está disponível na hemeroteca da Biblioteca Nacional, um dos poucos exemplares do Cenáculo. Foi uma publicação bem importante. Então, o que tinha lá nesse exemplar? Texto de opinião, né? A Imprensa e o Clero, por Dario Veloso. Texto de Leôncio Correia, um texto do Júlio Perneta mesmo. Texto do Romário Martins, é um historiador. E aí, nessa disciplina, vão aparecer, naturalmente, muitos dos pontos. Casa de Cultura, Romário Martins, nomes de rua, nomes de locais ligados à cultura também, que são esses nossos escritores, eu diria que pouco conhecidos, talvez, sei lá, vocês conheçam e já tenham lido, mas eu acho que dá para generalizar, sem muito medo de erro, de que são pouco lidos, são pouco conhecidos, e alguns têm uma obra realmente pouco estimulante, mas outros têm obras mais estimulantes, e vamos procurar esses estímulos para conhecer esses nossos autores desse período que foi muito efervescente culturalmente para Curitiba, né? Do finalzinho do século, este exemplar é de 1896, finalzinho do século XIX, no começo da nossa literatura, se a gente a reconhece como literatura paranaense. Então, mostrei a capinha do Cenáculo, mostrei aqui a capa de um dos exemplares do Joaquim, que foi esse periódico que, para alguns, foi o surgimento do modernismo no Paraná em 1945, ou seja, muito tardiamente, né? Mais de 20 anos depois da Semana de 22, que é o marco do modernismo no Brasil.
Nesse periódico, Joaquim, um rapaz que prometia muito, chamado Newton Sampaio, publicou um conto. E o Dalton Trevisan elogiou bastante essa participação. E esse autor publicou poucas coisas, morreu super jovem, mas a gente vai falar um pouco sobre o Newton Sampaio. A Universidade Federal do Paraná publicou, digamos, as obras completas dele, que é um volumezinho chamado Ficções, e a gente vai ler contos, tá? Contos curtos do Newton Sampaio. Como um antecipador do modernismo, não é bem um antecipador, né? Porque talvez no Paraná, é um dos primeiros, acho que eu fui até infeliz em colocar um antecipador do modernismo. E aí, ancorar um pouquinho mais no Dalton Trevisan mesmo, na obra dele, ler, a gente, né, nessa altura do andamento da disciplina, já teremos lido contos do Dalton Trevisan, mas uma aula mais específica para a produção dele, né, não tanto para a interferência dele no panorama. E um segundo ponto, que é o ponto 9, para o Dalton crítico, que é o objeto do meu projeto de pesquisa, e que é dentro da obra dele, são muito poucos os textos em que ele faz o que a gente pode chamar de crítica literária, ou seja, fala de outros autores, né? Fala das obras dos amigos, das obras de alguns conhecidos, mas é uma parte que eu considero super interessante, além de bem divertida, da obra do Dalton, e nesse dia que a gente for falar sobre esse assunto, vamos tentar entender por que ele implicava com a Helena Collodi. Tá? Então, coloquei ali a poesia de Helena Collodi, de novo, meio atrelada uma coisa à outra, né? Então, conhecer a poesia da Helena Collodi, um pouco à luz do que o Dalton Trevisan falou sobre ela. Mas, já dando spoiler, né? O que ele falou? Ele falou que não era... criticou a obra, né? Falou que não era uma boa obra, mas justamente no momento, mas só que ele não publicou isso que ele escreveu sobre a Helena Collodi, num momento em que a cidade estava fazendo muitas homenagens à Helena Collodi. Ela já tinha mais de 80 anos e o Paulo Leminski deu uma força assim, para a obra dela, para o conhecimento da Helena Collodi pelos leitores, né? E aí Curitiba passou a reverenciar, foi bacana para quem conheceu a Helena Collodi pessoalmente, como eu, porque era a típica professora de ensino médio, ensino fundamental, que a vida toda escreveu poemas, né, e que publicou durante bastante tempo, e só veio a ter um reconhecimento um pouco maior lá no alto dos seus 70 anos. Né? Então, na medida em que ela foi se tornando uma unanimidade, entre aspas, mas enfim, ocupar mais espaços e tal, é nesses momentos que o Dalton se volta contra. Né? Então, se Emiliano Perneta é o mais conhecido e o mais admirado autor, ele vai bater no Emiliano Perneta para dizer que existe um outro tipo de literatura. Né? Então, é assim que eu interpreto a forma como o Dalton Trevisan olhou para a obra da Helena Collodi, um texto super curtinho, né, de poucas linhas, inclusive, mas é um pouco de um pretexto para a gente trabalhar com essa autora. Né? Como tem uma profusão aí de mais poetas do que ficção, em quantidade, né? Não sei se quantidade de autores, quantidade de textos, talvez a gente venha ler mais textos de ficção, contos, o mês da gripe, que também não é de poemas, né? Contos do Newton Sampaio, contos do Dalton Trevisan. Aí, quando chegar lá mais para o finalzinho, eu ainda não pensei em qual repertório que vai ser, quais são as leituras, né? Deixa eu ver quando é que vamos entrar com Paulo Leminski. Na véspera do Natal, no dia 8 de dezembro, Paulo Leminski e Lucy Collin, né? Foram autores que eu escolhi para falar de um cenário mais recente. Lucy Collin produzindo muito, né, desde os anos 70, 80 pelo menos, e continua editando e
publicando livros, né? Quase que anualmente, às vezes 2 no ano, tanto de poesia quanto de ficção. Não sei se alguém teve o prazer de ter sido aluno dela, né, na literatura inglesa. Paulo Leminski já, como vocês sabem, falecido há uns tantos anos, mas um nome também bastante central. Para fazer esse recorte, dos nomes que eu deixei de fora, os que eu lamentei mais, talvez o nome que eu lamentei mais foi o do Cristóvão Teza, porque é um grande ficcionista, reconhecido nacionalmente, tá? Então, acabou ficando de fora, e vamos falar de outros nomes, com certeza. Tá? Adianto também que, logo na sequência, vai aparecer a primeira atividade. Tá? A gente vai trabalhar com atividades e avaliações. Então, estão programadas 8 atividades, né? E 2 avaliações, portanto, com graus diferentes de complexidade e tal. Praticamente toda semana vocês vão me enviar alguma coisa, né? Já deixo claro, em termos de avaliação, que eu valorizo a entrega nos prazos, mas eu nunca vou deixar de aceitar alguém que teve problema e acumulou a entrega de 3 trabalhos. Em algum momento pode ser, se valer nota, né, é o caso das 2 avaliações, tem lá um descontinho pelo atraso, né? Se não valer nota, que é o caso das atividades, que eu sempre devolvo com comentários, né? Por isso eu peço que entreguem as atividades sempre no formato Word, né? Porque seja possível, facilite a inserção dos comentários. Essas atividades, claro que é muito melhor que sejam entregues sempre nos prazos, nos dias certos, mas havendo algum problema, podem entregar mais de uma em algum momento, né? Só tentem manter esse ritmo, né? Se das 8 atividades vocês entregarem 6, está tudo ok. Ninguém vai ser reprovado, né? Porque afinal vocês têm direito a... Eu não fiz a conta exata, mas eu acho que dá 6 ou 5, né? Vocês têm direito regularmente a uma porcentagem de faltas, e isso corresponde à não entrega de algumas avaliações, né? Então, se são 8, ainda vou fazer a conta se são 5 ou se são 6, imagino que sejam 6 as que vocês têm que entregar. E aí fica a critério de vocês, né? Quais vão entregar, quais eventualmente vão deixar de entregar. E a primeira delas, logo eu falo sobre isso. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, depois eu falo. Então, meu PowerPoint da Lainhoff ficou ali. O calendário, ao qual vocês já tiveram acesso, repete um pouco as informações e vai entremeando os pontos do programa com as datas em que vão ser propostas as atividades e as datas em que vocês devem entregar, né, essas atividades. Então, hoje é o dia de pedir a primeira e quarta-feira que vem é o dia de vocês entregarem essa primeira. E assim vai indo na sequência até o final. Acho que aqui não tem muito o que comentar. O que aparece ali é que nós teremos aula até o dia 15 de dezembro, né? Esse encontro do dia 15 não é exatamente uma aula, é um encerramento, e que o exame, se for necessário, né, em disciplinas optativas, muitas vezes acaba não sendo nem necessário um exame final, né, porque a gente trabalha com, ainda mais agora, né, no cenário da pandemia. Eu espero que não seja necessário fazer um exame final. As notas serão dadas por essas avaliações 1, a ser entregue no dia 10 de novembro, e a avaliação 2 a ser entregue no dia 8 de dezembro. Então, vai ter a oportunidade de aperfeiçoar, né? E serão análises literárias, né? Vocês propondo alguma coisa a partir do que já tiver sido visto, né? Claro, haverá outras orientações mais à frente, mas são 2 textos um pouco mais extensos, né? Esses das atividades em geral são uma página, 2 páginas. Essas a avaliação 1 e a avaliação 2 são um pouco mais extensas e valem nota. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? E valem nota com o mesmo peso, tá?
soma e divide por 2 a nota, vocês deverão tirar acima de 7, né? Nessa média aí das avaliações 1 e 2. Dúvidas? Professora, posso perguntar uma coisa? Claro, por favor. Essas avaliações vão ser síncronas ou assíncronas? Assíncronas. Ai, que Assíncronas. bom. Então, é para entregar dia 10 de 11. Eu já vou ter falado sobre isso no dia 6 de 10. Dia 6 de 10 você já pode começar a redigir a primeira. Beleza, Me obrigada. cobrem para eu passar mais alguma orientação sobre a primeira avaliação. Porque é aquela coisa de um mini ensaio, né? Em geral, incluindo análise de texto literário. Mas como no começo do... E vocês que vão escolher se vai ser mesmo análise de texto literário ou se vai ser o aprofundamento, por exemplo, de alguma coisa do que a gente vai ver na próxima aula, que vai ser uma discussão sobre historiografia, né? A diferença entre ter uma literatura ou ter apenas manifestações. Então, vai ser bem... Vocês que vão escolher, né? Mas vai ter algum dia anterior ao dia da entrega da avaliação 1, ali no final do mês de outubro, que eu vou pedir que vocês me mandem, espero que o Teams funcione para isso, alguma proposta. Estou pensando em escrever sobre tal assunto, o que você acha, né? Como essa vai ser, tenho quase certeza uma turma bem pequena, né, comparada com as outras, eu tenho esperança de poder dialogar com vocês sobre essas propostas, né, enfim, dar bastante abertura, né, para aquilo que vocês queiram apresentar como um texto um pouquinho mais extenso do que os demais, defendendo alguma ideia, argumentando, né, analisando alguma coisa. Certo? Ficou claro? Ok. Então, se for necessário, né, alguém não atingiu a média 7, exame final dia 22 de 12, não me perguntem como, mas eu acho que vai ter que ser síncrono daí. Né? Me perguntem como, vou ter que pensar sobre isso. Dia 22 de 12, um encontro síncrono para um exame final. Evitem isso, né? Então, vamos para um pouquinho mais dessas questões principais, né? Da disciplina, questões amplas sobre as quais a disciplina foi pensada, né? Começando com esse depoimento do Paulo Leminski em 1985, dizendo: não existe literatura paranaense. Essa palavra o Paraná não comporta. O que existe são manifestações literárias paranaenses. A palavra literatura supõe uma organicidade, uma tradição, uma troca de influências, onde os mestres mais antigos passaram informações para os mais novos, onde houve um amadurecimento, uma verticalidade. Então, o Paulo Leminski comprou aquela ideia do Antônio Cândido, que escreveu a sua obra mais conhecida de história da literatura, né? Dividindo, a sua obra mais conhecida, a formação da literatura brasileira, né? E na formação da literatura brasileira, em que o Antônio Cândido estuda desde os primeiros textos, mas principalmente desde a primeira criação de academias, né, no século XVIII, e coloca isso como um momento em que ainda não existia exatamente uma literatura brasileira, existiam manifestações literárias no Brasil. Aí está envolvida a questão política, ser um império, ou ser mesmo Brasil, ou serem portugueses produzindo no Brasil, que era colônia de Portugal, né? Entram algumas questões que têm a ver com essa definição do que era o Brasil na época em que esses primeiros escritores produziram em solo brasileiro. E ele vai desenvolvendo a formação da literatura brasileira para dizer que o sistema só estava mesmo formado, perfeitamente acabado, com o romantismo. O arcadismo também ele considera muito importante, no arcadismo, o romantismo, sim,
são momentos em que já existia literatura brasileira. O momento do Barroco ainda não, eram manifestações literárias, né? No encontro da semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a noção de sistema literário do Antônio Cândido, mas é curioso, né, que alguém, enfim, tão iconoclasta como Paulo Leminski comprou essa ideia, pelo menos nesse momento em que deu essa entrevista, e falou que no Paraná não existe literatura paranaense, e sim manifestações literárias, né? Esse é o panorama dessa expressão que está no título da nossa disciplina. Mas questões envolvidas, sobre as quais a gente fala na semana que vem, né? Então, existe uma literatura paranaense, e tem algumas questões atreladas a essa que são mais tolinhas, mais bobinhas, tipo, literatura paranaense é aquela produzida por um autor nascido no Paraná, né? Mas aí façam os paralelos com aquelas questões que vocês viram provavelmente em literatura brasileira 1 e ou no ensino médio, né? Sobre os séculos 16, 17, 18 no Brasil, né? Aquelas o autor que nasceu em Portugal, mas produziu no Brasil, é menos representativo. Então, por exemplo, Vieira, né? O padre Vieira, reivindicado por Portugal e pelo Brasil, nada mais justo que tanto Portugal quanto o Brasil reivindiquem a obra dele como uma obra significativa, né? Não sei se da literatura, né? Literatura religiosa, e por aí afora, né? Vale para boa parte dos mais conhecidos autores desse período, né? Como, por exemplo, Gregório de Matos, claro, e Tomás Antônio Gonzaga, né? Então, no Paraná, o que é paralelo a isso, né? A questão de ter nascido aqui, ou ter se radicado aqui, talvez boa parte dos autores paranaenses, né? Cristóvão Teza, acabei de falar dele, nascido em Santa Catarina, mas produziu e mora aqui há muitos anos. Então, é quase que uma picuinha, mas acaba entrando de alguma forma na discussão. E eu estou especificando um pouco mais essa questão que é bobinha, porque a primeira atividade de vocês a ser entregue na próxima semana é apresentar um autor da literatura paranaense, um autor ou uma autora da literatura paranaense, qualquer um, de qualquer período. Depois falamos mais sobre isso. Mas, e aí, para ter certeza de se faz parte da literatura paranaense ou não, talvez vocês se façam essa pergunta, né? O que precisa para ser um autor paranaense? Vamos nós também entrar nessa discussão e reivindicar, né, que é paranaense, fulano ou fulana, por isso ou por aquilo. E isso se reflete nessa indagação sobre como funciona o sistema literário paranaense, se é que ele existe. Então, quem influenciou quem, de qual outro sistema que ele é mais próximo, mais parecido, ele deve coisas a algum outro sistema literário de alguma outra região do Brasil, coisas tão amplas quanto essas, né? Que sem conhecer, sem ler os autores paranaenses, é difícil de responder. Então, tudo isso vai ficar assim, pairando, né? Porque a gente vai falar bastante sobre esses temas na próxima aula, mas depois, no dia a dia, nos encontros com os autores, isso vai ficar como pano de fundo, né? A gente não vai ler o Emiliano Perneta necessariamente para perguntar se ele é representativo de algo que se chama literatura paranaense. Né? O objetivo da disciplina é ser panorâmica, teria mais autores, se fosse no presencial, teria mais autores do que esses, né? Teria mais encontros, então mais aqueles autores que aparecem no final de aula, né? Eu tentei reduzir o número de autores para ficar uma coisa um pouquinho mais orgânica. Então, quando começa a literatura paranaense? Quando começa o Paraná, né? Então, pensemos em 1853, ali aparece a data de 1953, porque se trata de um painel que todos vocês já viram ali na Praça 19 de Dezembro, né? Lá atrás está o Shopping Miller, aqui na frente está o Passeio Público,
que é o Poti é um dos colaboradores mais ativos do Joaquim, da revista Joaquim, Poti Lazarotto, que hoje em dia tem obra dele em tantos lugares, né? Não só de Curitiba, não só do Paraná, de outros lugares também, artista plástico de primeira categoria. O Poti Lazarotto, dentre tantas e tantas obras, fez, assim, ilustrador oficial dos textos do Dalton Trevisan também, fez esse painel em comemoração a 100 anos da criação do Estado do Paraná, né? Porque existia Paraná antes de 1853, mas era vinculado a São Paulo, nas províncias. Então, o Estado propriamente dito começa em 1853, e esse é o marco definidor das... A partir daí, vamos começar a pensar. Então, vamos começar a pensar. 1853, qual que era o estilo de época predominante? No mundo já estava meio demodê, mas no Brasil estava bombando. Romantismo, certo? Então, tivemos românticos? Tivemos, mas não vamos abordar, né? Se vocês lembram, a gente começa a nossa cronologia com o Dario Veloso. Então, o Dario Veloso não pode ser chamado de romântico, mas apareceu aí uma autora romântica, né? Do romantismo, representativa do romantismo, que é a Júlia da Costa, que nasceu nos anos 1840, morreu neste século, né? E que é uma personalidade literária bem interessante. Além do Cristóvão Tesa ter sido deixado de lado, a Júlia da Costa vai aparecer, talvez na próxima aula fale um pouquinho mais sobre a obra dela, né? Do ponto de vista de se é paranaense ou não, já tem a questão de que a Júlia da Costa é mais conhecida como autora catarinense, porque ela viveu mais, a vida dela foi mais em São Francisco do Sul do que em Paranaguá, onde ela nasceu. Ela foi menina, né, adolescente, para São Francisco do Sul. Então, os catarinenses, em geral, estudam mais a obra da Júlia da Costa do que os paranaenses, mas, enfim, o mundo todo pode estudar a obra dela, é uma obra tipicamente romântica. Normalmente, bom, tem uma das questões que é a de priorizar, em alguns momentos, em algumas disciplinas, autoras, mulheres, o resgate da obra de mulheres. Então, isso também interfere, né? Eu tenho visto bastante gente falando sobre Júlia da Costa de um tempo para cá. Vamos ler esse poema para a gente ter um pouquinho de literatura no nosso primeiro encontro. E esse é um poema bastante característico da obra dela, né? Que se chama Queixas. Outrora eu amava a vida, meiga, florida na estação das flores. Amava o mundo e trajava as galas dos matutinos, virginais amores. Que sol, que vida, que alvoradas belas, por entre murtas eu sonhava então, quando ao perfume do rosal florido da lua eu via o divinal clarão. Hoje, debalde do rumor das festas, procuro crenças que só tive um dia. Minha alma chora e se retrai sozinha, o pó das lousas a fitar sombria. Embalde, o bafejo amado, da morna brisa minhas faces beija. Meu peito é frio, como é fria a nuvem, que em noites claras pelo céu adeja. Embalde, no ruído insano das doidas festas, eu procuro a vida. Meu corpo verga, meu alento foge, sou como a rosa do tufão batida. Acho um belo poema da Júlia da Costa. E como muito da obra dela acaba sendo comentado, e é natural que seja assim, pelo viés biográfico, né, de uma mulher que amou loucamente um homem estando casada com outro, né, e se desiludiu e terminou a vida com um diagnóstico de doença mental, não sei bem na época como é que eram os diagnósticos lá, mas até não morreu muito jovem, não, ela viveu acho que uns 60 anos mais ou menos,
mas teve uma vida, então, embora, bem, já se deduz que era de uma classe social abastada, né? Senão nem teria aprendido a ler e a escrever. Mas dinheiro não traz felicidade, casamento também não, né? O marido era casamento arranjado, e, enfim, para além dessa vida que é representativa de um certo perfil, né? A se destacar o quanto ela foi capaz, ela tem uma obra relativamente grande, não são alguns poemas dispersos, não, é bastante coisa, ela publicou bastante coisa em periódicos enquanto viveu, o que para uma mulher naquela época, numa cidade pequena, etc., etc., é uma pioneira, com certeza, né? E se a gente quiser reivindicar nomes para a nossa literatura paranaense, ela é um bom nome a ser reivindicado. Esse poema, Queixas, para mim, o andamento, a sonoridade, eu lembro de muitos poemas do Gonçalves Dias, né? É um ritmo mais ou menos fácil, né? Talvez um pouco previsível, mas tem alguns versos, sequências de versos bem ricos, né? De imagem, de construção, e esse verso final eu acho como aqueles versos que encerram sonetos, né? Aquele gran finale, verso de ouro, sou como a rosa do tufão batida. Acho uma imagem bem forte, ainda mais logo após esses versos com as reticências, né? Meu corpo verga, meu alento foge. Então, é bem intenso, né? Júlia da Costa. Aí quando vocês vou falar sempre essa bobagem, quando vocês passarem pela rua Júlia da Costa, vocês agora saberão melhor quem é a dona da rua, né? Querem comentar alguma coisa? Ok. Na sequência, né, desse final de século XIX, se impõe no nosso panorama cultural essa intervenção de homens como Dario Veloso, principalmente Dario Veloso e Emiliano Perneta, para criar esse cenário do simbolismo, do parnasianismo, né, que é uma pegada estética completamente diferente da romântica, e em relação a isso a gente vai falar bastante, né? Enfim, o romantismo no Paraná não foi muito intenso, não tem nomes de destaque. Ao contrário disso, o simbolismo tem não só nomes importantes, como muitas publicações. Mas antes de a gente entrar nesses autores, nessas publicações, vamos falar dessa parte da historiografia, né? Então, o que eu vou enviar para vocês como leitura para a próxima aula é uma tese que foi defendida no ano passado, imediatamente antes do início não, no começo da pandemia, acho que foi do nosso programa de pós-graduação, acho que foi a primeira que foi online, porque foi em março, né, de 2020. Então, é um estudo bem recente, né, bem atual, tocando nessas questões da historiografia paranaense, se é que da historiografia da literatura paranaense, se é que dá para falar sobre isso, de uma forma muito inteligente, né? O Marco Aurélio é um pesquisador, é também um ficcionista, é também um poeta, né? Mora lá em Ponta Grossa, foi nosso estudante de pós-graduação até 2020, e eu acho o texto dele muito fluido, né? Acho bastante agradável de ler. Então, o que eu peço que vocês leiam, o nome da tese dele é O Paraná no Campeonato Nacional das Letras, uma leitura do jornal Nicolau à luz dos problemas da história literária regional. Tem um problema essa tese, que é um título muito comprido, né? Então, leio novamente. O Paraná no Campeonato Nacional das Letras, uma leitura do jornal Nicolau à luz dos problemas da história literária regional. Uma tese defendida no nosso programa de pós-graduação no ano passado, e vocês encontram facilmente online, mas posso mandar também o PDF, se for o caso.
Então, um fragmentozinho dessa introdução. Veremos como, em se tratando do meio literário paranaense, a negação da literatura local também pode ser vista, mais uma vez, um tanto paradoxalmente, como filiação ao pensamento de seu grande mestre, Dalton Trevisan. Depois eu leio comentando, vou ler até o final. Com um trabalho iconoclasta de atualização intelectual da província, o jovem Trevisan promoveu, à época de Joaquim, certa oposição esquemática entre arte local e universal, que, perceptível na fala de muitos autores, ainda encontra ecos no meio literário do Estado. Isto se reflete, é evidente, na indiferença com que a história literária do Paraná vem sendo tratada ao longo dos anos pelo meio literário local. Presos a um complexo de inferioridade cultural, sentimos na carne o risco oculto na associação com o olhar provinciano expresso pela equação literatura local igual a má literatura. Então, o Dalton Trevisan, em Joaquim, bateu muito no bairrismo, a prata da casa, a prata de casa, como ele escrevia, né? Valorizar um autor só porque ele é a prata da casa não é um caminho, não é o melhor caminho. No entanto, paradoxalmente, ele também fez isso, né? Quando ele encontrou um paranaense jovem como ele, cuja literatura ele admirava, né? Que era o Newton Sampaio. Claro que ele fez com que esse rapaz, moço, publicasse no periódico que ele capitaneava. É natural que seja assim. Mas o discurso mais forte não é porque é paranaense que é bom, não vamos ficar restritos aqui na Rua 15, né? Vamos nos abrir para o mundo, vamos participar do cenário mais geral. Então, voltando à primeira frase desse fragmento da introdução da tese, veremos como, se tratando disso de que estamos falando, né, do meio literário paranaense, a negação da literatura local também pode ser vista, paradoxalmente, como uma filiação ao pensamento do seu grande mestre, Dalton Trevisan. Então, alguém que não era localista, que queria ser cosmopolita, mas que nunca saiu de Curitiba e que fez a sua revolução e permaneceu sempre aqui, né? Sem nem praticamente viajar muito para fora. Essas questões do local e do que se espraia para fora de uma certa comunidade, né? Que é uma comunidade de leitores também, não é só de autores. Esse tipo de questão, sobre isso que a gente vai falar na próxima aula. Ao lerem essa introdução, né, dessa tese, depois tem a tese inteira como oferta para quem se interessar pelo assunto. Mas ali eu acho que é interessante também para vocês, porque coloca em diálogo com as outras disciplinas de literatura que vocês estejam cursando, né? Porque ele fala um pouco das teorias que ele usou, né? A sociologia do Bourdieu, fala do Benedict Anderson, fala um pouquinho de cada, mas nada que não seja compreensível ali na própria leitura da introdução. Então, ele fala dos apoios teóricos para a discussão dessa questão, justamente porque a tentativa dele é de desviar de algumas coisas mais estabelecidas, e ele aproveita, Antônio Cândido aproveita a ideia de sistema literário, mas, como ele mesmo escreve, assim, de forma livre também. Então, temos que pensar num certo conjunto, mas será que, senão não estaríamos falando em literatura paranaense, mas será que existe um traço estético que realmente seja comum a esses vários autores? Por exemplo, ao recorte que eu fiz, né? Esses poucos autores aí, tem alguma coisa que está mais entre eles do que entre os autores que não são paranaenses, para além do assunto, né? Da frequência com que aparecem? E aí entra outra questão também, né? Que acho que não é do Marco, mas o fato de que a gente fala tanto em paranaense e normalmente a gente está falando de Curitiba, né? E eu até pensei em forçar um pouco a barra e incluir autores do norte do Paraná, depois não fui por esse caminho, né? Então, quase sempre os pioneiros,
alguns eram ligados ao litoral, né? Lá no começo, o litoral do Paraná tinha uma vida cultural mais importante, pense em Paranaguá, o Porto, né? O estado começa por Paranaguá, haja vista a própria Júlia da Costa, né? Que nasceu em Paranaguá. Mas isso rapidamente sobe a serra e ancora em Curitiba, e quase tudo, os periódicos, as publicações, as editoras, os artistas plásticos que se relacionam com esses autores, é quase tudo de Curitiba. Tá? Então, também, não sei se é um problema, mas pensei em colocar alguns outros autores e acabei colocando praticamente só autores que se radicaram na capital. Tá? Então, essas dinâmicas dos centros e periferias, do local e do que não é local, sempre esbarram, né, em algumas centralidades, né, que às vezes a gente passa por isso sem se dar conta, mas hoje em dia a gente já se vigia um pouco mais, né, para não falar só de homens, ou para não falar só da capital, ou para não falar só, sei lá, de uma etnia ou de outra etnia. E é incontestável que, em termos de literatura paranaense, estaremos falando quase sempre de Curitiba e não do estado todo. Mas, como eu falei, essa não é uma questão da tese que eu estou sugerindo, cuja leitura eu estou sugerindo, né, pedindo como base, né, para a gente ler alguns textos literários curtíssimos, né, no próximo encontro. Ok? Dúvidas? A atividade 1. Acompanhem lá. Como eu falei, a apresentação, né, de um autor ou de uma autora paranaense. Então, texto. A discussão sobre a existência ou não de um conjunto de textos que possa ser identificado como literatura paranaense faz parte dos domínios da historiografia. Não convém polarizar a discussão dizendo eu acredito que existe literatura paranaense ou não acredito, isso não é verdade. Importa muito mais conhecer autores que possam fazer parte desse conjunto hipotético de textos, sejam eles canônicos, como Dalton Trevisan e Paulo Leminski, ou praticamente desconhecidos, como, por exemplo, aquele amigo seu que já publicou um livro de poemas, ou livro de contos, ou romance, ou livro infantil, e que você admira. Você deve apresentar um ou uma autor ou autora com livro ou livros publicados que seja paranaense ou que esteja ou tenha sido radicado no Paraná. Período cronológico de 1853, data da emancipação do estado do Paraná, até hoje. Redija um texto de aproximadamente 30 linhas, abordando a obra desse autor, dessa autora, e incluindo alguma informação biográfica. Alguma, né? Não tanto biografia, mas apresentar a obra. Se fizer citações, indique a fonte. E façam isso em Word, como já comentei, né, para que eu possa fazer os comentários ao lado. Então, mais algumas dicas, né? 30 linhas é mais ou menos uma página. Muito bem-vindo que vocês apresentem algum texto, algum fragmento de texto, daquele texto de autor paranaense que você leu, gostou. Aí você diz, mas eu nunca li nenhum autor paranaense. Vale também um trabalho de pesquisa, escolhe algum desses, pode ser inclusive desses nomes que eu falei hoje, né? Não precisa desviar deles, né? Adianta um pouco o conhecimento em relação a Dario Veloso, a Emílio de Menezes, né? Mas também tem essa abertura para autores que, eventualmente, eu mesma nunca tenha ouvido falar deles, tá? Então, tem essa liberdade de apresentar esse autor ou autora e pode, sim, fazer o texto crescer com um fragmento de texto desse autor ou dessa autora comentado na sequência, né? Comentado por ser representativo de mais coisas dele ou dela que você já leu, ou por não ser representativo, por ser o contrário de tudo que ele escreveu antes, sei lá, qualquer coisa, não tem limites, né? Vocês apresentam esse fulano ou essa fulana com a sua obra
com alguma informação biográfica, mas pouca, né? Mais referências à obra. E não é obrigatório citar, fazer referências bibliográficas conforme a ABNT e tal, mas, de alguma forma, se vocês transcreverem citações, seja da obra em si, né, do autor, ou que foi escrito sobre ele, ou de qualquer coisa, aí, nesse caso, se citarem, vocês devem indicar de onde vocês estão citando, no princípio básico. Mas, assim, é para ser um texto bastante livre, só com esses cuidados sempre necessários na vida acadêmica, né, de referir as fontes de mais de 3 palavras juntas que não sejam da cabeça de vocês, digamos assim. Isso vale para qualquer trabalho acadêmico que vocês façam. Mas nesse, tentem ser um pouco mais soltos, né? Não pensem assim, voltem lá no tempo, quando vocês estavam no ensino fundamental, e dizer, pesquise, sei lá quem, Duque de Caxias. E aí vinha aquela coisa mais esquemática, onde nasceu, onde morreu e tal, os feitos. Tentem fugir disso de alguma forma, né? Mais criativa, tentem se abrir a outras possibilidades, mas que no final, quem ler esse pequeno texto de vocês seja apresentado, conheça um autor que vocês consideraram paranaense. Se ficarem em dúvida sobre se realmente pode ser considerado paranaense, colocam isso no texto também, não? Fulano chegou aqui faz pouco tempo, não sei se ainda se dá para chamar que é de autor paranaense. Isso faz parte também da discussão, está valendo da mesma maneira. Ok? Então, a concentração nesse comando principal, que é tá? Não é para falar de um período, não é para... Bom, sei lá, de repente tem algum grupo também, pode ser algum grupo que esteja produzindo aí, que vocês conhecem, não sei se é o caso. Novamente, abro para perguntas. Então, vamos para a parte final, pelo menos a parte final da aula gravada, né? Que é até as... Em geral, eu pretendo fazer dessa maneira, né? Das 6h30, em torno de 6h30 até às 8h, ou um pouco antes disso, a parte gravada, e depois abrir para uma conversa mais aberta, né? Com mais interlocução. Então, hoje mesmo, convido vocês a, depois que interromper a gravação aqui, que vocês permaneçam para a gente se conhecer um pouquinho mais. Eu vou avisar quando eu parar a gravação, que vai ser daqui a uns 7, 8 minutos, ou seja, em torno das 20 horas. Mas antes disso, então, vamos ler o texto. Falei que vocês ouviriam falar muito do Dalton Trevisan na disciplina. Vamos começar um contato com esse autor a partir de um texto daqueles autorreflexivos, né, em que a maneira dele, Dalton Trevisan, ele faz uma espécie de balanço, tanto daquilo que ele já escreveu, como daquilo que foi dito sobre aquilo que ele já escreveu. Então, estávamos em 1992, quando ele publicou, né, não sei exatamente quando escreveu, mas não foi muito antes disso, né, porque ele sempre publicou livros, digamos, de 2 em 3 anos, aí, desde os anos 50 até os anos 2014, acho que é o último livro dele, né? Já tem algum tempinho agora, o que se explica, né, pela idade que ele já tem. Mas, então, ele já era um autor consagrado, ele já era amado por uns, odiado por outros, né? Faz parte da personalidade literária, faz parte do Dalton, tanto o assumir essa coisa do vampiro, né? O livro que ele escreveu era O Vampiro de Curitiba, e tinha lá como protagonista um personagem, Nelsinho, que nada tem a ver com a biografia do Dalton Trevisan. Mas na medida em que a crítica, a imprensa, né,
buscava ele para entrevistas e ele se escondia, não queria dar entrevistas, ele foi assumindo essa pecha do vampiro de Curitiba e tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso. Então, ele passou muito tempo usando os textos dele como ficção sem autorreferência, sem biografismo nenhum. Mas, no começo dos anos 1990, ele escreveu alguns poucos textos nesse livro, em que ele, de alguma forma, se colocava, né? Coisa que ele tinha feito frequentemente lá no Joaquim, em 1940, antes de publicar livros. Ele era o editor do periódico, e lá ele falou como Dalton Trevisan, assinando embaixo Dalton Trevisan, sem narradores, né, sem intermediações, mas depois ele tinha parado de fazer isso, e até hoje, né, não fala com a imprensa, não fala com os leitores, a não ser alguns, tal. Mas esse é um texto, então, em que ele faz, como eu falei, uma espécie de balanço meio arrevezado, como muita coisa que vem dele, da participação dele na literatura e do que se diz dele. Então, percebam que é um texto cheio de perguntas e enfim, vamos ler para encerrar a aula de hoje, né? Quem tem medo de vampiro? Há que de anos escreve ele o mesmo conto, com pequenas variações, sempre o único João, a mesma bendita Maria. Peru bêbado que no círculo de giz repete, sem arte nem graça, os passinhos iguais. Falta-lhe imaginação até para mudar o nome dos personagens. Aqui o eterno João, conhece que está morta. Ali a famosa Maria, você me paga, bandido. Quem leu um conto já viu todos. Se leu o primeiro, já pode antecipar o último, antes mesmo que o autor. É a sua sagrada família, de barata leprosa com caspa na sobrancelha, rato piolhento com gravata de bolinha, corruíra nanica com dentinho de ouro, trincando broinha de fubá mimoso e bebendo licor de ovo? Mais de 80 palavras não tem o seu pobre vocabulário. O ritmo da frase é tão monótono quanto o único tema. Não é binário nem ternário, simplesmente primário. Reduzida ao sujeito sem objeto, carece até de predicado, todos os predicados. Presumindo de erótico, repete situações da mais grosseira pornografia. No eterno sofá vermelho, de sangue? A última virgem louca aos loucos beijos com o maior tarado de Curitiba. Explica-se, não foi ele fabricante de tradicionais vasos de barro? E seus contos o que são? Miniaturas de bispotes em série. Bispotes são pinicos, ou cuspideiras. Miniaturas de bispotes em série com florinha e filete dourado. Um talento não se lhe pode negar, o da promoção delirante. Com falsa modéstia, não quer o retrato no jornal. E o jornal sempre a publicá-lo. Nunca deu entrevista. E quantas já foram divulgadas com fotos e tudo? Negar o retrato ao jornal é uma forma de vaidade, a outra face diabólica do cabotinho. Mestre, sim, no plágio descarado. Imita sem talento o grafito do muro, a bula do remédio, o anúncio da sortista, a confissão do assassino, o bilhete do suicida. Sinistro espião de ouvido na porta e olho na fechadura. Não é o pasticho, a falsa moeda desse mercador sovina de gerúndios? Exibicionista, ai desgracido, quer o nome sempre em evidência. Já ninguém fala ou escreve sobre seus livros. E quem o suportam por ano, todo ano? Na fúria do ressentido, busca atingir as nossas glórias sacrossantas. Emiliano, a poesia. Mussurunga, a música. Debona, a pintura. Tudo em vão. A grotesca imagem do vampiro, já desvanecida aos raios fúlgidos da história. Pérfido amigo, usará no próximo conto a tua confidência na secreta mesa de bar. Cafetão de escravas brancas da louca fantasia, explora a confiança da nossa gente humilde. Maldito galã de bigodinho e canino de ouro. Por que não desafia os poderosos do dia, o banqueiro, o bispo, o senador, o general? Então, dá para a gente ler como autocrítica, mas a gente lê muito mais como uma defesa que acusa. Tá? Me acusam disso, que eu escrevo sempre a mesma história.
na retórica ele assume que realmente ele está escrevendo sempre a mesma história, com os mesmos motivos, e aí ele cria umas coisas divertidas, né? Porque ali no segundo parágrafo, quando ele fala de uma família da barata leprosa com caspa na sobrancelha. Barata leprosa é uma expressão que apareceu em algum conto. Em outro conto apareceu alguma personagem, ou personagem masculino meio ridicularizado aí, com caspa na sobrancelha, né? Ou um rato piolento, ou uma gravata de bolinha. São imagens que ele usa ao longo de muitos contos, nunca todas juntas num conto só, mas da forma como ele acumulou ali, fica divertido, né? Corruíra nanica é uma imagem que ele usa sempre, né? Falar de uma coisa insignificante, passarinho pequenininho, os dentinhos de ouro, né? Os galãs que se acham, né? Que são também denunciados, digamos assim, na ficção dele. Volta e meia tem aquele dentinho de ouro que eles acham chique. Então, esse acúmulo de coisas meio degradantes, né? Meio ridículas, e que ele explora como elemento para falar de uma determinada... das misérias humanas, né? Para usar a expressão que sempre se usa, e é isso mesmo, na ficção do Dalton é muito sobre as pequenezas, né? das pessoas. E então, nesse texto que ele faz é muito, muito indiretamente se defender, tá? Mas assumindo num primeiro momento que realmente a obra dele está consciente de tudo isso de que ela é acusada, né? De repetições, de pornografia, né? É outra acusação que muitas vezes a obra dele recebe, e também insiste em como lidar com essa fama de se esconder, né? de ser o sujeito difícil, né? De não querer dar entrevistas, etc. Então, vejam que é uma página e meia, né? Mas ele fala bastante, uma espécie de balanço, né? Tudo que, como dizendo, né? Tudo que incomoda alguns, é disso mesmo que a minha obra é feita, né? Então, ele nem nega nem assume, mas acaba indiretamente assumindo que é assim. E quem tem medo dele, né? Quem que vai encarar? Então, pensem nesse como sendo o texto, e lá para o final ele deixa justamente a pergunta sobre uma das acusações que se faz, né, de ele não participar dos cenários político, ideológico de uma forma mais aberta, de ele não se posicionar, né? Ele, sujeito privado da Dalton Trevisan, né? Então, ele mistura a ficção com o que seriam as opiniões dele, sujeito autor, né? Mas por que não desafia os poderosos do dia, né? Por que fica falando mal, justamente falando mal, ou mostrando de uma forma assim degradada, né? Essas pessoas, em vez de atacar os ricos, né? O banqueiro, ou os representantes das religiões, né? O bispo, os políticos, ou o exército, né? E aí fica essa pergunta, né? Como é que ele foi construindo uma literatura na qual praticamente essas personagens não existem, né? Nem ricos, nem religiosos, nem políticos, nem fardados, quando aparecem, são das pequenas, o cabo ou o soldado, no máximo até o soldado. Porque o centramento da ficção do Dalton é mesmo na pequena classe média ou na classe baixa, né? Mais recentemente, enfim, outros despossuídos aí, pessoal que consome crack, né? Tem atualização, mas sempre atualização dentro de um certo recorte social, né? Os bandidos, os presos, os Joões e Marias dessa classe média baixa, se pode dizer assim. Então, esse é o universo da ficção do Dalton, a qual, efetivamente, a gente só vai voltar daqui a mais de um mês, mas falaremos mais dele por esses outros links aí que a gente vai fazer com a tentativa de pensar algo amplo como uma literatura paranaense. Opa, apareceu alguma coisa. Então, eu encerro aqui o vídeo, e aí a gente conversa um pouquinho mais pós-vídeo.
Stop share.